Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais intensas da Bíblia, um confronto direto entre a fé e o poder. Estamos falando do momento em que Moisés e Arão vão até o faraó, o rei do Egito, com uma mensagem de Deus. Imaginem a cena. Dois homens, representando um povo escravizado, diante do monarca mais poderoso da terra. A mensagem era simples e direta. O Senhor, o Deus de Israel, dizia: "Deixe o meu povo ir ao deserto para me celebrar." A resposta do faraó foi cheia de arrogância. "Quem é esse Senhor para que eu obedeça? Eu não o conheço e não vou deixar ninguém sair." Moisés e Arão falam com o rei do Egito. Depois Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e disseram: "O Senhor, o Deus do povo de Israel, disse: Deixe que o meu povo vá ao deserto a fim de fazer ali uma festa em minha honra." "Quem é o Senhor?" perguntou o rei. "Por que devo ouvir e deixar que o povo de Israel vá ao deserto? Eu não conheço o Senhor, e não vou deixar que os israelitas saiam daqui." Moisés e Arão responderam: "O Deus dos hebreus veio falar conosco. Por isso nos permita ir viajar 3 dias pelo deserto, a fim de oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Se não formos, ele nos matará com doenças e na guerra." Aí o rei do Egito disse a Moisés e Arão: "Por que vocês estão atrapalhando o trabalho do povo? Façam com que aqueles escravos voltem ao trabalho." Ele disse também: "Agora que há tantos israelitas no país, vocês querem que eles deixem de trabalhar?" Naquele mesmo dia, o rei deu aos feitores e aos chefes de turmas a seguinte ordem: "Daqui em diante, vocês não vão mais dar palha ao povo para fazer tijolos, que eles mesmos ajuntem a palha. Mas vocês exijam que eles façam a mesma quantidade de tijolos. Nenhum tijolo a menos. São os preguiçosos. E é por isso que gritam: Vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus." Façam essa gente trabalhar mais duro ainda e os mantenham ocupados, a fim de que não tenham tempo de ouvir mentiras. Então os feitores e os chefes de turma saíram e foram dizer ao povo o seguinte: "O rei disse que não vai mais fornecer palha a vocês. Ele manda que vocês vão ajuntar palha onde puderem achar, mas terão de continuar fazendo a mesma quantidade de tijolos." Por isso o povo se espalhou por toda a terra do Egito, ajuntando a palha que sobrava das colheitas. Os feitores forçavam os israelitas a fazer todos os dias a mesma quantidade de tijolos que costumavam fazer quando recebiam palha. Os feitores batiam nos israelitas, chefes de turmas que haviam sido encarregados do trabalho, e perguntavam: "Por que vocês não estão fazendo a mesma quantidade de tijolos que faziam antes?" Então os israelitas, chefes de turmas, foram se queixar ao rei. Eles disseram: "Por que é que o Senhor nos trata assim, nós que somos seus empregados? Agora não nos dão mais palha, mas exigem que continuemos fazendo tijolos. Além disso, batem em nós. No entanto, os seus feitores é que são os culpados." Mas o rei respondeu: "Vocês são uns preguiçosos e não querem trabalhar. É por isso que estão me pedindo que os deixe ir oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de fazer a mesma quantidade de tijolos." Os israelitas, chefes de turmas, viram que estavam numa situação difícil. Quando lhes foi dito que fizessem todos os dias a mesma quantidade de tijolos que faziam antes, depois de falarem com o rei, eles se encontraram com Moisés e Arão, que os estavam esperando. Eles disseram: "O Senhor Deus está vendo o que vocês estão fazendo e os castigará. Pois por causa de vocês, o rei e os seus funcionários estão com ódio de nós. Vocês deram a eles um motivo para nos matarem." Moisés fala de novo com Deus. Moisés falou outra vez com Deus. O Senhor: Ele disse: "Ó Senhor, por que tratas tão mal este povo? Por que me mandaste para cá? Pois desde que vim falar em teu nome com o rei do Egito, ele tem maltratado este povo, e tu não fizeste nada para ajudá-los." Essa oração de Moisés é incrivelmente humana e poderosa. Ele questiona Deus abertamente, expressando sua frustração e confusão. Ele não entendia por que a promessa de libertação estava resultando em mais dor. É um momento de crise de fé, onde o líder escolhido por Deus se sente abandonado e impotente. Mas é justamente nesse ponto mais baixo que a história se prepara para uma reviravolta espetacular. A resposta de Deus a essa oração sincera de Moisés vai desencadear os eventos mais impressionantes do eixo do Mastrando Kill. Mesmo quando tudo parece perdido, o plano divino está apenas começando. Curiosidades capítulo 5. É a primeira vez que Moisés e Arão enfrentam Faraó diretamente. Depois de anos longe do Egito, Moisés volta como enviado de Deus. Êxodo 5 inicia
O primeiro confronto oficial entre o profeta e o rei mais poderoso do mundo da época. Faraó despreza completamente o nome. Quando Moisés fala, em nome do Senhor, Faraó responde, quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça? Na cultura egípcia, reconhecer um Deus era aceitar sua autoridade. Ao negar o nome de Deus, Faraó declara guerra espiritual. Faraó aumenta o trabalho para controlar a fé do povo. Ele manda o povo produzir o mesmo número de tijolos, mas sem fornecer palha. Isso é uma estratégia antiga. Opressão, cansaço, perda da esperança. Faraó queria esmagar qualquer ideia de libertação. Antes da libertação, vem a pior fase. O povo sofre mais depois da mensagem de Moisés do que antes. Isso cria um princípio espiritual importante. Muitas vezes, o pior momento vem antes do milagre. Os capatazes hebreus são pressionados pelos egípcios. Eles são espancados por não cumprirem a cota de tijolos. Isso cria divisão interna entre o próprio povo. Uma estratégia poderosa do inimigo. Dividir para enfraquecer. O povo culpa Moisés e Arão. Mesmo sendo enviados por Deus, eles são acusados pelos israelitas de trazer mais sofrimento. É uma prévia do que aconteceria várias vezes no deserto. Liderança bíblica sempre enfrenta incompreensão. Moisés questiona a Deus de forma sincera. No final do capítulo, Moisés pergunta, por que maltrataste este povo? Por que me enviaste? Isso mostra que Deus não rejeita dúvidas genuínas. Moisés fala com transparência, e Deus responde no capítulo seguinte com promessas poderosas. Faraó tenta provar que Moisés não tem autoridade. Ao aumentar o trabalho, ele tenta mostrar que Moisés não tem força nem influência para mudar nada. Era uma tentativa de descredibilizar o mensageiro antes que os milagres começassem. O que acontece a seguir? Como Deus responde ao clamor de Moisés e ao sofrimento do povo? Isso é o que vamos explorar no nosso próximo vídeo. Não perca a continuação dessa jornada épica. Se você gostou de mergulhar nessa história conosco, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.